Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Parousia Cast, Vivendo a Volta de Jesus. E a gente está aqui para continuar a sequência do nosso estudo bíblico. Nós falamos no último episódio sobre a volta de Jesus e nós vamos seguir numa ordem cronológica para falarmos sobre o milênio. E aqui tem eu, que me chamo Derek, você já está familiarizado comigo, e com o Wesley também, que já vem apresentando aí os episódios. E o Wesley vai apresentar o nosso convidado de honra de hoje. Quem que está aqui com a gente, Wesley? Com o pastor Fábio Moreno. Ele é casado, ele é pai também, né, de 2 meninas. O hobby dele é ler, acampar e passear pela natureza, né? Ele é bacharelal em teologia e ele é desbravador também aventureiro, né? Isso, é departamental, lá da Associação Polis do Vale, como departamental de desbravadores aventureiros. Pastor, seja bem-vindo, fala com a galera e também, além disso, vamos falar com Deus em seguida, fazer uma oração pra gente começar esse assunto, beleza? Wesley, Derek aí, o pessoal que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui com vocês, participando aqui, né? Aproveito aqui para mandar um beijo pro meu pai e para minha mãe. Mandar um beijo aqui para a Érica aqui, para minha esposa, para minhas filhas, a Isabelle e a Manuzinha. E é uma alegria, muito bom. E parabéns pela iniciativa aí de criar aqui esse momento, esse podcast, que acaba também sendo a oportunidade de a gente compartilhar aqui os conhecimentos bíblicos, né? Aquilo que tem na Bíblia. Bom, vamos orar? Sim. Vamos orar para a gente começar então, né? Senhor nosso Deus, é muito bom a gente poder abrir a Tua Palavra e nós te agradecemos, porque o Senhor não deixou a gente aqui perdido, pelo contrário, há muito interesse da Tua parte em nós conhecermos o texto sagrado. Por isso que o Senhor revelou a Tua vontade, os Teus planos, Teu propósito para a gente aqui, através da Bíblia, através dos profetas que a escreveram, e essa Bíblia chega até nós. Hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, muito importante, e é importante que a gente entenda corretamente esse assunto também. E eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, venha nos dirigir e abençoar, não só nós aqui, mas também todos que estão ouvindo e assistindo aqui este podcast. Né? Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Legal. Então, pastor, a gente vai falar de, como você disse na oração, um tema muito importante, muito legal, que é sobre o milênio. A gente vê na Bíblia que é um período profético que fala de 1000 anos, como o nome já diz, que vão acontecer diversas coisas e a gente quer se aventurar nisso daí porque eu mesmo tenho algumas dúvidas e a gente vai sanar elas aqui com base na palavra de Deus. E assim, a gente ouve dizer que é um período de juízo, é um período de reinado também de Deus. E, enfim, a gente já vem falando de origem do mal, de plano da salvação. A gente entende que ali vai ser um período determinante para consumar esse extermínio do mal, né? E a consolidação do reino de Deus e da sua bondade. Mas, para a gente entender tudo isso, eu queria perguntar para você o que é o milênio, de fato? E detalhe também, é uma coisa literal, porque Apocalipse, né, a gente vai falar muito, então, tipo assim, tem... É simbólico, é literal? Então, tem datas que são proféticas, a gente já falou um pouco disso aqui, sinais do tempo do fim, mas queria saber como que é. Interessante. Sabe que um dia, né, falando de milênio, e aí eu conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim, milênio a gente já, pelo nome, a gente já consegue identificar, né? Milênio é um período de 1000, né? E aqui de 1000 anos. E um dia alguém falou assim, mas 1000 anos da perspectiva de quem? Porque o ano em Júpiter é de um jeito, o ano em Saturno é de outro jeito, né? Então, legal. Você está falando que Deus tem um período de 1000 anos, mas mas é o 1000 anos lá do céu, é o 1000 anos de algum planeta, de uma galáxia, como ele está falando pra gente, e ele revelou isso para o ser humano, então é claro que ele usa uma linguagem que tem que ver conosco, né? Que somos os terráqueos aqui, tá certo? Então, tudo indica que é um período literal, que é um período de 1000 anos e que a gente vai viver esse momento, né? Alguns vão viver, outros não vão viver durante esse período aqui, né? Mas o milênio é exatamente esse intervalo aqui entre a primeira vinda de Jesus aqui, né, que na realidade seria a segunda vinda, mas entre a volta de Jesus e depois o seu retorno, depois de 1000 anos, né,
que é o que a Bíblia apresenta para a gente. Então, esse intervalinho aqui. Talvez a pergunta que fica é: para quê? Sim, você já estava falando e eu ia perguntar isso. Então, mas para que Deus precisa dos 1000 anos, né? Para quê? Bom, eu acho que é importante a gente relembrar aqui a questão da volta de Jesus, que já foi estudado, inclusive, aqui num dos podcasts, né? Quem não assistiu ou não ouviu, é só procurar aí os podcasts anteriores aí que falam da volta de Jesus para poder entender meio um pouquinho mais. Mas quando a gente olha para a volta de Jesus, a gente vê o seguinte: Jesus ele vai voltar, certo? Vai voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória e tal. E o texto diz que haverá uma ressurreição dos mortos ali, dos mortos em Cristo, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali versículo 16 e 17, vai dizer para a gente que haverá uma ressurreição dos mortos. Então, os mortos em Cristo. E os vivos que também estão em Cristo, eles serão ali transformados e juntos. Esses dois grupos agora, eles vão se encontrar com Cristo nos ares, certo? Então, isso no período da segunda vinda. Quando Jesus volta. Então, Jesus volta, ele reúne todos os seus escolhidos, e esses escolhidos serão os vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, e os vivos que acabaram de ser ressuscitados por Cristo, e eles agora vão viver com Cristo, certo? Mas para que Deus salve alguém, ele tem que ter feito um julgamento prévio. Como é que ele sabe que o camarada... Conforme a vivência da pessoa que exatamente. Então, assim, mas para ele vir e levar alguém, ele não tem que ter julgado já? Como é que o juízo final vai acontecer depois, se ele... Não é? Por quê? Porque o juízo de Deus ele tem 3 fases. Tem 3 fases. Então, ele tem a primeira fase, que é a fase pré-advento, a gente chama de pré-advento, que é antes da volta de Jesus, que é onde lá no céu Jesus vai no santuário ali, acho que esse assunto ainda vai vir mais para frente, mas é ali onde ele vai, no lugar do Santo dos Santos, fazer esse julgamento, certo? Fazer o julgamento. Então, você diz, assim, que nem o pastor falou, é uma coisa que vai acontecer mais pra frente, daqui a pouco a gente vai saber vai disso. detalhar, né? Mas você disse hoje, então tá acontecendo agora. Então tá acontecendo agora. Entendi. Então tá acontecendo Legal. um juízo prévio, né? Quer dizer, será que tá acontecendo? Será que vai acontecer ainda? Será que já começou? Quando que começa? Será que vai começar amanhã? Tudo isso no podcast sobre o santuário. Mas acontece que em algum momento ele vai começar. Ou já começou. Mas acontece antes da volta de Jesus. Certo. Um juízo prévio. Para ele poder separar ali quem que está salvo e quem que está perdido. Porque daí, quando ele volta, ele já pega esse pessoal aí, certo? E aí, então, vem para a segunda fase. A segunda fase é a fase de comprovação. Então, a primeira fase é a fase de investigação. Vamos investigar aqui quem que está dentro e quem que está fora. Certo. A segunda fase é a fase de comprovação. E a terceira fase é a fase de execução. Então, quando a gente fala do para quê, a primeira fase ela acontece antes da volta de Jesus. A volta de Jesus marca o início do milênio. E aí, então, começa a segunda fase. É a fase de comprovativa. Essa fase comprovativa vai acontecer aqui nesse intervalo de 1000 anos. Então, quando a gente fala para quê? Para isso. É para comprovar. Uau. Antes dessa ressurreição, né? De quando Cristo voltar, vai ter alguma outra ressurreição especial? Alguns eles vão, se vai ter algumas pessoas elas vão ter essa ressurreição especial, alguns números curtos. Antes da volta de Jesus, você diz? Sim. Antes da volta de Jesus, não temos ninguém que vai antes para o céu. Nós já tivemos, inclusive, né? Nós tivemos algumas. Nós temos 3 pessoas na Bíblia, que a Bíblia menciona, que já foram para o céu. Nós temos 2 que foram sem passar pela morte, que foi Enoque e Elias. E nós temos uma que passou pela morte, e o livro de Judas vai dizer pra gente que Jesus veio, ressuscitou e levou para o céu, que foi Moisés. Que depois ele aparece lá no Monte da Transfiguração, simbolizando aqueles que vão passar pela morte e aqueles que não vão passar pela morte quando Jesus voltar. Quando Jesus morre lá também e ressuscita,
alguns, né? Você lembra que o texto bíblico vai mencionar que alguns acabam ressuscitando junto ali, né? Sim. Que são as primícias daqueles que dormem. Então, eles vão ali como primícias. Então, quando Jesus volta para o céu ali, depois que ele ressuscita, ele leva esse grupinho. Só que a gente não sabe quantas pessoas são, Sim. quem são eles. Mas sabe que tem uma galera. Mas sabe que tem um grupinho, né? Agora, depois disso já não tem mais. Você não tem menção e não tem nenhuma revelação a respeito desse assunto. Quando Jesus volta, ele volta e aí vai todo mundo junto, né? Então, eu até me lembro de um episódio de um filme que o camarada fala assim, ninguém vai subir. Né? Tem um filme brasileiro, ninguém vai subir. É mais ou menos isso. Ninguém vai subir, não vai subir antes. Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Olha, ninguém vai antes. Fica tranquilo, ninguém vai antes e também ninguém vai ficar. Certo. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados e todos vão subir juntos e vão se encontrar com Jesus. E aí estarão para sempre com o Senhor. É o termo que é usado ali, né? Para sempre com o Senhor. E aí, então, esse período de 1000 anos, tudo indica que, por conta desse texto, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler aqui, se você quiser acompanhar com a gente aí, você que está assistindo também, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aí o versículo 13 até o versículo 17. Até o versículo 18, né? A gente vai ler aqui. E é interessante, por quê? Porque o pessoal tá morrendo e havia uma preocupação, né? Ô, Paulo, o pessoal tá morrendo, né? E agora, né? Ninguém vai mais para... Eles vão morrer, Jesus vai voltar e eles vão ficar. A ideia é de que só ia para o céu quem tivesse vivo, né? Mas... olha que Paulo fala assim, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então ele usa aquela ideia do sono. O assunto acho que da morte já foi tratado aqui no podcast, né? Então é o sono, né? A morte, essa morte que a gente... perdão, a morte foi tratada? Ainda não. Ainda não. Então vai ser tratada aí, né? Então tá bom. Estou dando um spoiler aqui mais ou menos. Né? Tem problema não. Então não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está falando assim, ninguém vai antes. Fica tranquilo, ninguém vai subir antes. Então, ninguém vai... Ele está falando assim, ó, nós, os vivos, aqueles que resistirem, né, aqueles que não morrerem antes, nós, os vivos que estivermos lá, quando Jesus voltar, ninguém vai subir. Ninguém vai subir antes. E aí ele diz o quê? Aí ele vai falar para a gente, então, como que vai acontecer? Versículo 16. Porquanto... o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles quem? Os salvos. O texto está dizendo, juntamente com eles que acabaram de ressuscitar. Né? Os ressuscitados. Então, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que a gente está vendo aqui? Que não existe essa ideia de que alguém vai antes para o céu, que vai haver um arrebatamento secreto e tal, que vai. Pronto. Então, esse texto deixa claro para a gente que ninguém vai antes. Todo mundo vai junto e aí vai para o céu. A gente vai encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, ali dá início ao milênio. A volta de Jesus dá início a esse período do milênio. E agora a gente já sabe que no período do milênio, quem que vai estar com Jesus durante 1000 anos? Os salvos. Essa era a pergunta, né? Que a gente ia fazer. Onde eles estão? E quanto tempo ia ficar, né? Sim, quanto tempo ia ficar, a gente sabe que é 1000 anos. 1000 anos. Mas onde assim a gente vai ir com ele para lá? Onde que é lá? Onde que é lá, né? Onde que é lá? Onde que é lá? Então a gente vai... É muito longe lá? É muito longe lá, né? A gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir nessa viagem. Aí quantos dias de... Quantos dias de viagem? A Bíblia relata? Não, a Bíblia não relata quantos dias de viagem, mas ó, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. Se você hoje pegar
um avião comercial, esse avião, viaja aí a 900 km por hora, mais ou menos, né? E pegar hoje um avião e for para o Sol. O Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, né? De quinta categoria, que fica pertinho da gente aqui. Quando o raio do Sol, para chegar aqui, demora acho que 8 minutos e alguma coisa, né? Quase 9 minutos. Mas se você pegar um avião a 900 km por hora e sair hoje daqui para o Sol, você vai chegar lá daqui a 26 anos. Imagina pro céu dos céus. Daqui a 26 anos, só para você ter uma ideia. Mas depende da velocidade que Deus vai deixar a gente viajar. O veículo, né? Que a gente vai, enfim. Dá para viajar demais. Dá para pensar. Mas é muita especulação, a Bíblia não diz isso para gente, né? Mas vai ser uma experiência interessante, né? Vai ser uma experiência interessante. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20 nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre essa questão do milênio. Por quê? Porque ele vai dizer para a gente que existem 2 ressurreições. A Bíblia vai dizer para a gente. João diz isso para a gente, né? Que existem 2 ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. A ressurreição para a condenação. Aqueles que fizeram bem vão receber a vida. Certo. Aqueles que não praticarem o mal vão receber a condenação. É o juízo da condenação. Qual é o período entre essa primeira ressurreição e a segunda ressurreição? 1000 anos. Entendi. Então, só para a gente se situar aqui. Quem ressuscita primeiro vai viver o milênio. E essa galera que vai viver o milênio são os salvos. Exatamente. Entendi. Então, entra a pergunta assim, esses 1000 anos, você disse que tem a questão do juízo, tal, e eu acredito até que a felicidade das pessoas de saber assim, poxa, eu estou na primeira ressurreição, então dá-lhe a eternidade que eu vou viver eternamente. Mas desses 1000 anos, pré-eternidade, antes da eternidade, que é isso mesmo? Depois dos 1000 anos vem a eternidade? Isso. Ok. Sim. O que a gente, que eu quero estar lá, a gente vai estar fazendo? Porque, assim, é comprovatório, mas, tipo assim, 1000 anos... Explica aí pra gente. Sim. Como que vai ser. Será que a gente vai ficar na nuvem tocando harpinha? Né? Será? Também. Vamos ficar tocando harpa, sim, né? Fazendo carinho no leão lá e tal. Na nuvem, assim, tocando harpa, assim, pulando de nuvem em nuvem, né? O que a gente vai ficar fazendo espaço, lá? Imagina. Viajar no espaço. Bom, a Bíblia diz pra gente algumas coisas. Ela dá um norte pra gente do que vai acontecer lá, né? Só pra gente ter uma ideia, olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 6, tá certo? Ele diz assim, ó, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, está dizendo que a primeira ressurreição é a ressurreição boa. Sim. A primeira, então, ele diz, feliz é quem tem parte na primeira ressurreição. Realmente porque a primeira salvos, ressurreição, né? É para os salvos. Legal. Entendeu? Para os salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Legal. Então ele está dizendo que existe uma segunda morte. O que é essa segunda morte? Mas a Bíblia não disse que cabe ao homem morrer apenas uma vez, né? Como é que agora tem uma segunda morte? Mas é porque é diferente. Essa morte que a gente, inclusive, está meio que se acostumando com ela, né? Mas a gente acaba não se acostumando de fato, porque a gente sempre sente, né? Essa morte que a gente vai no cemitério, leva o nosso querido, que machuca o nosso coração e tal, essa aqui é uma vez só, você não vai morrer 2 vezes essa morte. Entendi. Então, quando a gente fala de morte que cabe a morte uma vez, é assim, essa morte é uma vez só. E a morte eterna também é uma vez só. Você morreu eternamente, acabou. É eterno, acabou, não tem mais o que fazer. Então, essa segunda morte é a morte eterna. Inclusive, o próprio Apocalipse 20 aqui, lá na frente, vai dizer para a gente o que é essa morte aqui, né? O que é essa segunda morte. Então, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Peraí, como assim? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos? Então, aqui a Bíblia está dando um spoiler para a gente de como vai ser os 1000 anos. Então, quando os ressuscitados estiverem lá, eles já estão salvação garantida, né? Então tá tudo certo. Depois dessa salvação garantida, eles estarão com Cristo no céu como sacerdotes e reis. Sacerdote e rei. Qual que era o papel do rei e do sacerdote no Antigo Testamento? Porque a linguagem aqui que é usada é uma linguagem do Antigo Testamento. Quando a gente olha para o rei, vamos lembrar uma história de Salomão.
Lembra da história? A história clássica de Salomão. Quando a gente fala de Salomão, o homem mais sábio que existiu na Terra. Tem vários episódios da história de Salomão, mas qual que é o que mais clássico, que vai para o desenho, que vai para os filmes, e o que a maioria das pessoas conhece? É aquele episódio que, tem 2 mulheres, que cada um teve um filho, e elas moravam juntas no mesmo lugar, e aí de repente o filho de uma lá morreu porque ela dormiu em cima da criança. De madrugada ela levantou na pontinha do pé e trocou a criança e pegou a viva para ela e deixou a morta do outro lado. No outro dia a outra acordou e falou assim, não, isso aqui tá errado, e levou para quem julgar? Levou para rei Salomão. Rei Salomão. E aí agora então o rei faz então o quê? vamos julgar, né? Ele vai julgar. Então um dos papéis do rei é o quê? Julgar. Entendi. Era julgar, né? Então ele exercia essa função de julgar. Jesus hoje, como sumo sacerdote, ele está no lugar santíssimo. E simbolizando ali o quê? O que acontecia lá no passado, que era o quê? O sumo sacerdote, ele participava ali do dia o quê? Da expiação, né? Sim. Que era um período de juízo. O dia da expiação era um dia de juízo em Israel. Então aqui ele está dizendo que nós seremos o quê? Sacerdotes e reis. Lembra que eu falei que nós temos 3 fases do juízo? Nós temos a primeira fase que acontece antes da volta de Jesus, e nós temos a segunda fase que acontece durante o milênio. E essa segunda fase, quem que vai conduzir essa segunda fase comprovativa? Que é a fase do juízo, segunda fase do juízo, do julgamento? Jesus. E quem vai participar? Os salvos. Os salvos. Os salvos vão reinar com Cristo. Nós temos um outro texto bíblico que nos ajuda, que corrobora com esse texto aqui. Esse texto já é claro, mas tem um outro texto que corrobora com isso, que é 1 Coríntios. Se você que está assistindo a gente quiser acompanhar também, abra aí no seu celular, no seu aplicativo da Bíblia, né, acessa aí ou abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. Se você não puder agora acompanhar, anota esse texto aí, grava em algum lugar para você ler depois. O vídeo. Pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo, Procura. anota em algum lugar no seu bloquinho de notas ali. Isso. Inclusive, todos os textos que a gente está compartilhando aqui, você pode ir no seu bloquinho de notas ali e ir registrando para você depois ler com calma. De repente você está no carro, de repente você está lavando louça, varrendo casa, não consegue parar agora. Vai dar uma anotadinha ali para você acompanhar depois ali, tá certo? E fica registrado também para você depois ter todo acesso a tudo isso, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Estava tendo um enrosco ali no povo de Corinto, pessoal ali, né, com uma certa situação para resolver. Paulo fazendo baderna, como sempre. E aí Paulo vai lá e fala assim, dá uma acalmada no coração e os repreende. Ele diz assim, ou não sabeis, né? Ele diz assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, né? Então vocês estão preocupados com as coisas pequenas, não estão conseguindo resolver essas coisas pequenas? Quero dar um spoiler para você, Paulo falou. Deixa eu dar um spoiler para você. Vocês vão participar de um julgamento junto com Deus. Então aqui está dizendo, nós vamos julgar o mundo. Então, ou seja, não é que a gente vai bater o martelo, vai dizer se está salvo ou está perdido. Por quê? Porque isso aí quem já fez foi Jesus. Sim. Ele já determinou. Até porque não faz tanto sentido, né? Tipo, a gente julgar, mas tipo assim, a gente está salvo. E a segunda ressurreição são para os mortos. Então, tipo assim, a gente vai julgar e falar assim, mas aquele cara mereceu. Aí vai ressuscitar. Exatamente. Ser contra a palavra também, né? Exatamente. Agora, o que a gente percebe é que a Bíblia vai falar de vários livros que tem, né? A Bíblia tem um livro da vida do Cordeiro e tem legal. Outros livros, que são os livros dos atos, das ações das pessoas. Esses livros que são colocados aqui de forma simbólica, né? A gente não sabe se lá no céu a tecnologia é mais avançada, se está tudo ali em holograma, slide, tablet, ou se serão rolos, pergaminhos, né? Então, mas a gente sabe que existe um registro. A Bíblia ela vai dizer para a gente. É claro que a Bíblia vai usar uma linguagem para a gente entender. Existe um registro e nós teremos acesso a esse registro. Mas por que a gente vai ter acesso a esse tipo de registro? Que tipo de participação é a nossa? Que tipo de julgamento é o nosso? Lembre-se. Esse registro é o próprio Deus mesmo? Tipo assim, vai estar lá com Deus, não é um livro em si, mas Deus ele vai estar acessível. A gente
pergunta para ele, fala assim, pra ele, olha, será que por vai que tal ser? pessoa... Mas tudo indica Vai que a tá gente lá. vai ter acesso a registros mesmo, né? Pelo menos A gente não o que sabe como, assim, né? mas é o que a Bíblia nos revela. A gente tem que ficar, a gente não dá pra gente ficar especulando, a gente vai ficar com aquilo que a Bíblia nos revela. O que a Bíblia nos revela? Que a gente vai ter acesso a registros. Mas por quê? Qual o motivo? Qual é a razão? A gente tem que lembrar como tudo começou. A origem do mal, por exemplo. Quando que se dá a origem do mal? Quando começa a se questionar a autoridade e a justiça divina. E isso acontece lá no céu com Lúcifer. Ele começa a questionar. Começa a questionar aí o que Deus por que Deus é assim? Por que Deus age assim? E ele começa a questionar o caráter de Deus. Ele começa a colocar em xeque tudo aquilo que Deus faz, as ordens de Deus e tal. E nessa forma, eu imagino que ele fez isso de forma muito sutil, né? De repente ele chega assim, cara, olha, deixa eu contar um negócio pra você. Aquele gingado carioca, né? Tem alguma coisa que tá se incomodando. Aquele gingado. O jeitinho. E tal. Cara, tem uma coisa que me incomodando, não tá fazendo E sentido. sem dúvida parecia genuíno. Parecia assim, né? genuíno, Os caras sentiam o sentimento dele ali de falar assim, putz, quero resolver o problema. Quero resolver o problema, não me entenda mal e tal. E a gente sabe que até hoje isso acaba existindo, né? Sim. Em alguns círculos aí de pessoas, tendo pessoas que são mal intencionadas, mas elas vão como se fossem bem intencionadas. Sim. Então eu imagino ali que o inimigo ele começou a disseminar ali essa dúvida no coração de muitos anjos. A gente tem que lembrar o seguinte, que anjo ele não é onipresente. Anjo não é onisciente. Sim. Né? Então a gente tem que não lembrar isso daqui. O coração então, que tava ali dentro, existe alguma limitação nos anjos também. Eles são criaturas, são seres finitos, né? Então não conseguem entender o que está no pensamento do outro, o que está no coração do outro. Legal. Certo? Então isso é muito importante saber, lembrar. Então o inimigo ele começa a questionar a justiça, o caráter de Deus. Ele começa ali a colocar dúvida, colocar em xeque. Em algum momento ele sai dali do céu, não faz mais sentido ele permanecer dentro daquele ali. E ele vem para a terra. E na terra, o que ele faz? A mesma coisa, o mesmo sentimento que tinha no coração dele, ele começa agora a colocar no coração das pessoas. Né? Ou seja, no coração de Eva ali, primeiramente. Né? Para trazer para o seu lado. É o mesmo né? sentimento, para trazer para o seu lado. E começa a oferecer para ela aquilo que ela já tinha, como se ela não tivesse. E começa ali a seduzi-la de alguma forma. E consegue entrar, consegue acessar seu coração. Sim, mas questionando quem? A autoridade de Deus. Será que Deus está sendo justo? Entendi. Será que Deus realmente é amor? Será que Deus realmente se preocupa com você? E acontece hoje. E acontece hoje, essa dúvida. Só que daí o que acontece? Deus falou assim, então tá bom. Eu vou provar. Eu vou provar que você está errado. E o planeta Terra, ele se tornou um palco para o universo. Ele se tornou um palco para o universo. Adão reinava, né? Tipo, aqui na Terra. E, a gente... Já que ele reinava, Lúcifer pegou o reino dele. Pegou o reino, né? Se tornou agora o representante. Assim. E Adão perdeu. Ele perdeu tudo. Então, como a gente acaba se preparando para isso, para o milênio e para a volta de Cristo e para viver no céu? No caso também, para esse momento de julgamento, né? Sim, também, com certeza. Porque assim, você está falando de julgar as coisas minhas, eu fiquei pensando, caramba, mas a gente não pode julgar também, né? Não é esse tipo de julgamento que eu tô entendendo. É o julgamento no caso de... isso é uma pergunta, né? De entender o porquê essa pessoa veio e essa pessoa ficou. É exatamente isso? Exatamente. Porque é exatamente isso. Por que eu tô dando toda essa introdução aqui para a gente entender o que acontece no juízo? Né? A minha introdução aqui é para a gente entender o que acontece lá atrás. Lá atrás, Deus foi questionado. O caráter de Deus foi questionado. E agora, Deus, no decorrer do ano, do tempo, né, ele foi provando o quê? Foi provando que ele é bom, mas ele foi dando tempo ao tempo. Entendi. Por quê? Ele não tinha que provar só para... Deus, na verdade, não precisava provar nada para ninguém. Sim. Só que é o seguinte, se ele destrói Satanás lá no começo, o que acontece? Dali para frente, ninguém... Gerar mais dúvida. A dúvida ia permanecer, e de repente até virar uma certeza. Sim, verdade. Eu acho que ele tinha razão, né? Porque ele se rebelou contra Deus, foi morto, então é melhor a gente ficar na nossa aqui, porque Deus não é tão justo quanto a gente imaginava que ele é, não. O discurso é muito bonito, mas a realidade é diferente. Aí Deus faz o seguinte, ele envia Jesus para morrer, ou seja, ele morre na pessoa de Jesus aqui. Cara, no céu não ficou nenhuma dúvida de que Deus é amor.
Sim, entendi. Não ficou nenhuma dúvida de que Deus é amor. Nos outros planetas não ficou nenhuma dúvida de que Porque a Deus é amor. dúvida era lá e aqui, né? Só que daí o que acontece? Imagina, você chega no céu, aí você encontra um camarada aqui e fala assim, não, mas peraí. Não, beleza, eu tô aqui, tô feliz da vida porque eu tô aqui, mas aquele ali não tinha que estar aqui. Cara, ele roubou, ele matou, ele extorquiu pessoas. Nossa, minha família perdeu dinheiro, um parente meu aqui se matou por causa daquele cara. O que esse cara tá fazendo no céu? Não, Deus não é tão justo assim, não. Ô Deus, você errou. Você errou. Aí você vai para os registros. E para que serve o registro? É o registro comprovativo. Deus vai comprovar para você de que ele foi justo em salvar. Porque ali você vai ver realmente que aquela pessoa ela cometeu erros e falhas e tal, mas em algum momento ela se arrependeu de forma genuína, entregou a vida a Jesus, mudou de vida. Nossa, que legal. Então você tem esse registro aqui, você vai participar disso daqui. E você vai ver que Deus é justo. E Deus é Justiça. Aí de repente você está lá no céu e fala assim, puxa, eu marquei um encontro aqui no segundo dia da eternidade. Eu marco, né? Eu marco com as pessoas encontro no segundo dia da eternidade às 3 horas da tarde. Então, porque no primeiro dia vai estar muito lotado. Não, então Jesus vai você estar ali marca, aí você requisitado. marcou um encontro no quarto dia da eternidade, 3 horas da tarde. Ó, no primeiro dia vai ser com um grupo, no segundo dia com outro grupo, no terceiro dia com outro grupo. Então você marcou um encontro e você sentiu falta de alguém, daquele irmão, daquela irmã, né, da igreja, Não vai nem consagrado. perceber. Aí você fala assim, mas tá pô, aqui. mas eu marquei o encontro aqui, não está aqui. Não, deve estar em algum canto aqui do céu, né? Vou aqui, Aí vai. caça. Aí você caça, não acha essa pessoa lá no céu. Aí você fala, por que ela não está aqui? Aí você descobre que ela não ressuscitou. Ela morreu, fizeram um culto bonito para ela na igreja, o pastor pregou e tal, belezinha, ela morreu, você falou assim, não, vou encontrar, se essa pessoa não for pro céu, ninguém mais vai, não é verdade? Aí de repente você chega lá, ela não está lá, não ressuscitou. O que aconteceu? Por que ela... Não, Senhor Jesus, você errou em alguma coisa. Você errou em alguma coisa. Ficou para trás. Nós não podemos deixar essa pessoa para trás, não. Olha para mim, eu tô salvo. Se eu tô salvo, essa pessoa tinha que estar salva 2 vezes. Aí você vai lá no registro. E aí você vai ver que ela vivia na igreja, uma vida muito boa e tal, não sei o quê, só que tinha um pecado lá que ela não se arrependeu. Tinha um pecado ali que ela cultivava. Tinha alguma coisa secreta na vida dela, entendeu? Às vezes é uma raiva. Às vezes a gente não dá muita Coisa bola. simples, né? Não. Às vezes é uma raiva, uma mágoa cultivada no coração. Deus mandou a gente perdoar e não perdoou. Entendeu? Às vezes é outro pecado acariciado, que Deus dá oportunidade à pessoa. Então, tem diversas coisas, não é? Então, ou alguma coisa pequena que a pessoa fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Dá para conviver com isso? Não, você acha que Deus vai se preocupar com essas coisas? Você está entendendo? A gente tem isso daí, né? Aí tem os pecadinhos, pecadão. Não, é mas para verdade. Deus não Eu tô tem. olhando para mim assim, você falando, caramba. Então não tem realmente. não tem pecadinho, pecadão. Não tem pecadinho, pecadão. Então, de repente, você vai ver ali no registro que em algum momento ela rejeitou a luz. Porque a grande questão não é os requisitos que a gente cumpre para ir para o céu. A gente não cumpre requisito para ir para o céu. Não é isso. Porque até João, ele diz para a gente que a condenação não está em cumprir ou descumprir requisitos. Jesus vai dizer isso para a gente e João vai revelar essa fala de Jesus. Que a condenação é rejeitar a luz. João 3,19. A luz veio para os seus e os seus fizeram o quê? A luz veio para os homens não receberam. Rejeitaram a luz. Então, inclusive ele falou isso para Nicodemos, né? Eu até aproveito aqui já para começar o meu apelo. Ele falou isso para Nicodemos. Você até falou assim, né? Como a gente pode se preparar para viver esse momento, né? Sim. Ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos, é o seguinte... Você é um cara exemplo, religioso, testemunho. você é um camarada sincero, você veio até aqui. Só que tem um detalhe, Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. Mas não é só isso, Nicodemos. Você percebeu que o Espírito Santo está te conduzindo e você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. Levar você, porque que nem o vento. E, Nicodemos, você tem mais uma coisa. Você está aqui na calada da noite. Você precisa vir para a luz. Porque... A sua vinda aqui à noite reflete o que está acontecendo dentro do seu coração. Você não está tendo a coragem de assumir algumas coisas. E você precisa fazer isso. Você precisa vir para a luz. Então, rejeitar a luz pode impedir você de viver esse momento. E aí você vai estar lá no registro. Alguém vai te procurar. Nossa, Alguém vai te procurar.
E você não pode, corre o risco de não estar lá, mas vai estar registrado. Então, para isso que serve esse juízo. Esse juízo, ele é para esse momento. Esse é o momento que você vai comprovar. E nessa comprovação, por mais triste que você possa até ficar, né? Você vai chegar à seguinte conclusão. Deus é justo. Entendi. Deus é justo. Aí eu pergunto, Deus precisa provar as coisas para as pessoas? Não. Mas para que haja harmonia no céu, ele vai mostrar para todo, para longe de qualquer questionamento, para eliminar qualquer possibilidade de dúvida de que o mal é mal, de que o bem é bom e de que Deus, ele foi justo em salvar e justo em condenar. Quando você tem esse vislumbre, você vai chegar à mesma conclusão que Moisés teve quando ele viu um pedacinho da glória de Deus, não é verdade? Quando ele pede para ver a glória de Deus. De costas, né? Deus colocou ele na fenda, de costas ali. E quando Moisés teve esse contato com Deus, ele já viu a distância que ele estava de Deus. E ele falou assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor é justo. Não é? Então ele entendeu ali a justiça de Deus só desse vislumbre. Então a gente vai ter muito mais que isso. A gente vai ver Jesus vindo com poder e muita glória. A gente vai ter a oportunidade de ir para o céu. E a gente vai ter a oportunidade de sentar com Cristo e participar desse momento e comprovar que Deus é justo, que Deus é amor e que a justiça e o amor de Deus são inseparáveis. E também, tipo assim, quando você estava falando, estava lembrando do episódio da origem do mal, que o pastor já me falou também. E assim, a gente vê também que tipo, não só a questão de comprovação, mas você falando, não tem como não imaginar que o caráter de Deus não tenha que ser transparente. Sim. Não para comprovar para ninguém, mas porque ele é assim. Ele é assim. Exatamente. Ele só está revelando para a gente aquilo que ele é. Sim, da hora. E pastor, também tipo, você disse que... Tô comentando em cima de você que foi muita coisa, foi muita luz aqui disso aqui, né? Fui falando aqui, né? Sim, não, mas tá muito bom, né, Wesley? Assim, muita informação. A gente vai estar surpreso por conta das faltas. Sim. Mas eu acredito também que pra galera que vai ressurgir na segunda vinda, pode ficar... Nossa, eu não tô na primeira. Então, tipo assim, uma surpresa também, querendo ou não. Porque acha que seguiu uma vida correta... E vai chegar, tipo, nossa, é muita surpresa para 1000 anos. Vai ser muita. Essa surpresa ela é relatada em Mateus 25, né? Ela é relatada em Mateus 25. Quando a gente vê ali o Jesus contando ali a separação dos bodes, dos cordeiros e tal, né? Que vai ficar um à direita, outro à esquerda. Aí os que estão à direita, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai. Ele fala assim, mas eu tô salvo? Mas não, por quê? Porque quando eu estive preso, você foi me visitar. E a outra galera... Quando eu tava com fome, você me deu o que comer. Quando eu não tinha roupa, então você tá salvo. E o outro vai falar assim, mas Senhor... O pessoal que estiverem à esquerda, eu vou falar assim, Senhor, mas eu preguei em teu nome, mas eu fiz milagre em teu nome, eu andava com a Bíblia debaixo do braço e tal, e eu não vou entrar? Como assim? Né? Então Jesus ele retrata isso nessa ilustração ali, de que vai ser uma surpresa mesmo. E eu digo até que serão 3 surpresas. A surpresa você vai ter gente que você acha que vai estar lá e não vai estar, é uma surpresa. Vai ter gente que você acha que... tem gente que você acha que não vai estar e estará. Também. Tem gente que você acha que vai estar e não está. Sim. Né? E a terceira surpresa é você estar. Né? Você estar lá. Legal. Então, muita coisa para poucos anos. Poucos anos, né? E assim, pastor, tem uma pergunta que está no roteiro que era muito interessante, porque, tipo assim, a gente está falando do céu. Sim. Né? Então vamos de novo, porque é muita coisa, então tipo, é legal a gente ir tratando, claro, retornando às vezes, né? Primeira ressurreição após a segunda vinda de Cristo. Perfeito. Jesus já veio no passado, morreu na cruz e vai vir de segunda vez, como a gente viu no episódio passado com Daniel. Primeira ressurreição. A galera sobe para o céu. Vamos viver 1000 anos no céu. Sim. E a Terra? O que vai acontecer com a Terra? O que vai acontecer aqui na Terra? Porque, tipo assim, a outra galera vai estar morta da segunda ressurreição. Mas a Terra vai...
Porque assim, pelo que a gente viu nos sinais do tempo do fim, volta de Jesus, a terra vai estar arregaçada. Vai estar Torre Eiffel no chão, tudo pra lá e pra cá, irreconhecível. Não vai ter pedra sobre pedra. Exatamente. Uhum. Mas vai estar acontecendo algum evento aqui, tipo... O que vai estar rolando por 1000 anos aqui? A Bíblia já disse pra gente uma coisa. Vamos lá. O que a gente já tem na busca do tesouro aqui, né? Quais são os elementos que a gente tem no nosso quebra-cabeça aqui? A Bíblia já disse uma coisa pra gente. Que vai ter os salvos estarão onde? No céu. Então, os salvos não estarão passando por nenhuma tribulação durante o milênio. Os salvos estarão onde? Ali, o milênio já começa não haverá choro, nem dor, tal. Legal. Isso aí é depois. Entendi. A gente vai chegar lá. Beleza. Então, assim, o que acontece? Então, os salvos estarão lá, né? Que, querendo ou não, já é um momento de felicidade. Sim. Certo? Mas a gente já vai... Os salvos estarão no céu. Certo? Durante 1000 anos. A Bíblia já diz que vai haver, então, uma ressurreição. E qual é a ressurreição? A primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição acontece antes do milênio. Uhum. Quando que acontece a segunda ressurreição? Depois do milênio. Apocalipse capítulo 20 vai dizer isso pra gente. Até eu gostaria de ler aqui junto com vocês Apocalipse 20. Né? 20, versículo 7. Né? Não, vamos ler até o 20, versículo 5, né? Eu vou até mais além. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 6 aqui, tá bom? Pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então a gente já sabe que o dragão, a antiga serpente, diabo é a mesma pessoa que quem? Satanás. E o que esse anjo fez? Lembrando que João ele está tendo uma visão. E ele está onde? Tendo a visão? Ele está na terra. Da perspectiva dele, ele vê quem? Descer do céu para a terra um anjo. E esse anjo vai fazer o que com o dragão na terra? Ele vai prender por 1000 anos. Certo? É um anjo literal? Ele vai descer. Então, mesmo. Essa é a visão dele. Então, aqui está dizendo o quê? Que existe um comissário de Deus responsável por fazer o quê? Prendeu Satanás. O que é essa prisão? O que é essa prisão? Ele realmente vai ficar acorrentado? Não. O que acontece? Ele vai ficar aqui preso dentro dessa terra. Não é para sair daqui. Uhum. Certo? Inclusive, o inimigo, depois da cruz, ele já está concentrado aqui. Né? Já está confinado aqui. Uhum. Certo? Porque a cruz foi a vitória de Cristo em que ele resgata de volta a terra para ele. Né? Mas isso é assunto para outro momento. Antes disso, ele conseguia sair da terra? Jó vai dizer que sim. Verdade. Depois de Jó. Então, ele conseguia sair? Até a cruz, sim. Porque até a cruz, quem que era o representante da terra? Satanás. Que usurpou de Adão. Usurpou de Adão. Legal. Né? Então, até a cruz... Sim. Em Jó tem a reunião lá. Reunião com a galera. Todos, sim. Jó capítulo 1 vai dizer pra gente que tinha uma reunião com Deus e os representantes dos outros planetas. E quem que vai representar na Terra? Satanás. E é engraçado que Satanás usa um termo... Qual é o termo que Satanás usa? Vinde rodear... Rodear a Terra e passear por elas. Esse aqui era uma... Pra gente, a gente não faz muito sentido, mas para quem lia a Bíblia naquele momento, naquela época, ele tinha entendido. Por quê? Porque essa era a fala que era usada pelo rei. O rei, ele rodeava... Proprietário. O proprietário. Então, o proprietário passava em revista a sua propriedade. O rei passava em revista o seu reino. Então, ele falou assim, eu estava na minha propriedade. Né? Então ele tinha isso daqui. Bom, agora ele é preso. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então ele vai ficar sem ninguém aqui para quê? Para enganar. Sem ninguém para enganar. Lembra aqui? Lançou no abismo? Como que vai estar a terra? Um abismo. Ela vai como se ela tivesse voltado
para a mesma condição antes de Deus criar. Gênesis Certo? 1, Gênesis 1. que fala a terra sem forma e vazia. E o anjo, o espírito parava sobre as águas e tinha o quê? O que Gênesis 1 relata? Sobre Relata a a face do condição da abismo, terra. né? A face do abismo. Então a terra aqui ela vai voltar para essa mesma coisa. A Bíblia não repete as palavras à toa. Tudo intencional. É tudo intencional, a Bíblia não repete. Então, aqui ele está falando o quê? Que ele vai voltar para aquela condição de trevas. Vai haver trevas. É o abismo. E aqui o Satanás estará preso. Vamos lá, vamos correr aqui. E depois disso, então, até que se completarem quem? Os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Agora vem aqui um cenário. Segunda coisa que ele está vendo. Então, ele vê primeiro o anjo prendendo Satanás. Qual que é a segunda cena que ele vê? Ele vê agora, durante os 1000 anos, um outro cenário. Um cenário de julgamento. Ele vê agora um tribunal se assentando. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, ele vê o tribunal. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, as almas, a gente já sabe que alma na Bíblia é um ser vivo, né? Não é alguém que morreu e tal, não. Então, Spoiler. Mas a gente vai saber, acho que é no próximo, morte. O próximo é morte? É depois do milênio que vai falar de morte? Sim. Então, é spoiler. Então, alma, aguarde, confie. O que vai ser alma? Por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão. Completa aquela pergunta lá. O que eu preciso fazer para fazer parte do milênio, né? Tá lá, né? Quem é que vão estar lá? É aqueles que não receberam a marca na fronte ou na mão da besta. O que é essa marca? É um chip e tal? Não. São as ações. As decisões conscientes. Na testa, na fronte, né? Que simboliza a minha decisão, as minhas escolhas. E a mão são as minhas ações. Né? As minhas ações. Bom, e aí então eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E o restante? E os restantes dos mortos? O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, está dizendo o quê? Está bem completo aqui, hein? Está bem completo. Nossa. Então, essa terra ela vai ficar como? Não vai ter ninguém, né? Não vai ter ninguém. As pessoas os ímpios, quando Jesus voltar, vão morrer por conta da glória de Deus. Lembra que Deus ele vai conceder a graça da vida ao enxergar a sua glória somente para os salvos, porque ali já terminou. Qualquer um de nós, de acordo com a Bíblia, ao olhar para a glória de Deus, a gente morre. Entende? É o que ele falou para Moisés. Moisés, você não vai conseguir me ver. Né? Então é isso. Legal. Então, a gente está vendo o quê? Que essa terra não vai ter ninguém. Vai estar Então essa é a diversão um monte de dele, gente né? morta caída pelo chão, vai ser um negócio. Um monte de coisa destruída por conta dessa vinda, terremoto e tal, aquela coisa que vai estar um desastre essa terra. E Satanás aqui, ó, sozinho. Sozinho. Isso é a prisão dele. É a prisão dele. Dessa você terra. falou aqui agora. No abismo, no escuro. 1000 anos. 1000 anos. E aqui ele vai ficar 1000 anos. Por quê? Aqui ele vai ficar refletindo. Vai ficar refletindo. E os outros anjos maus? Tipo, eles vão estar na terra também? Nós não temos junto aqui com na ele? Bíblia dizendo se os anjos estarão ou não. Na minha opinião aqui, assim, mas em alguns estudos aqui, eu creio que possivelmente também, né? Possivelmente Isso aí, também, entendi. possivelmente. Entendi. Mas aqui eles estarão fazendo o quê? Entendeu? Nada. O texto diz que é Satanás. Então eu também posso dizer o quê? Só ele. Que é só ele. Tá tudo certo também. Mas o que está dizendo aqui é que vai haver um aprisionamento. E ele vai ficar aqui. Agora, diz o quê? Que ele vai ser solto depois no finalzinho dos 1000 anos. Quando completar os 1000 anos, ele vai ser solto. Ele vai ser solto. Para quê? É isso que eu ia perguntar. já deixa o cara preso, pô. Deixa preso lá, né? Já deixa preso e tal, né?
Para quê? E aí a Bíblia vai dizer pra gente o que acontece no final do milênio. O que acontece? Você já tinha falado do juízo. A última investida dele. Né? Aí agora é a terceira fase do juízo. Certo. Qual que é a terceira fase do juízo? A gente tem a primeira fase, que Executivo, né? Oi? É o executivo. É o executivo. A primeira fase, que é comprovativa, que é a parte de investigação, que Deus está investigando, entre aspas. É um termo, né, que a gente usa para poder identificar o período. Ele investiga, consuma. Consuma, quem está salvo, quem está perdido. Quem está perdido fica, quem está salvo vai. E aí, agora, no finalzinho dos 1000 anos, tem o quê? A execução. Já comprovou, já está tudo certo, e agora vem a pena. A execução. Né? É o juízo executivo, que é aquilo que nós conhecemos, quando desce fogo do céu e consome toda a terra. Entendi. Lembrando que Mateus vai dizer pra gente que o fogo não está preparado para o ser humano. O fogo está preparado para Satanás e seus anjos. Nossa. Satanás e seus anjos. Entra o detalhe, tipo assim, ele que é o originário do mal, exatamente. do pecado, e é tudo que pra é o ele. principal culpado. Então, o que acontece? Ele vai pagar por isso daqui. Agora, aquele que no decorrer da sua vida mostrou através dos seus atos e recebeu a marca, né? Através das suas ações e através das suas escolhas, ele fez a seguinte escolha: Senhor, eu só tenho duas alternativas. Ou eu pago pelo meu pecado, ou eu uso o sangue de Jesus, né? Essa é a alternativa. O salário do pecado é a morte. Ou a minha, ou a de Jesus. Se eu usei o sangue de Jesus como para purificar meus pecados, eu recebi a marca de quem? Jesus. Marca de Deus. E é claro que essa marca ela só vai ser, entre aspas, me dada através das minhas escolhas, através das minhas ações. Certo? Se eu reconheço Deus como meu salvador, como meu criador, como meu mantenedor, eu vou receber a marca dele. Agora, se eu rejeito a luz, rejeito os apelos de Deus, é como se eu estivesse dizendo para Deus o seguinte: Senhor, deixa o seguinte, em vez de... eu não quero o sangue de Jesus para pagar o preço do meu pecado, não. O salário do pecado é morte? Então, Senhor, deixa que eu mesmo pago. Então, essas pessoas que vão participar aqui desse fogo, que vão receber esse fogo, essa condenação, esse pessoal aqui é o pessoal que vai pagar eles mesmos pelo preço do seu próprio pecado. Entendeu? Então, isso aqui é importante salientar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim. De maneira nenhuma. Ele quer exterminar o mal. Ele quer Quem estiver agarrado com o mal... Quem estiver agarrado com o mal Vai junto. Olha que só. Entrando nesse contexto, como vai ser a vida no céu? O que vai ter diferente lá? O que a gente vai Então, refazer? aí isso é legal. Essa sua pergunta é legal porque tem muita gente que acha que a gente vai viver eternidade no céu. Mas a Bíblia não diz isso. Eu também pensava, tipo assim, durante um bom tempo, né? Aí depois eu... Na realidade, esse período de 1000 anos é um período de férias que a gente vai ficar lá, né? Porque, na realidade, o período de 1000 anos é esse período comprovativo. Mas olha o que diz Apocalipse, capítulo 21. Porque a gente vai ver aqui o juízo de Deus, né? Como que acontece. Versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, vai sair a seduzir todas as nações, porque agora todo mundo vai ressuscitar na segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, ela também vai dar oportunidade dos ímpios perceberem que o que eles fizeram realmente estava em desarmonia com a vontade de Deus, e eles vão reconhecer, inclusive, que Deus é justo. Os próprios ímpios vão reconhecer que Deus é justo, né? Vão reconhecer que Deus é amor. Só que o pecado ainda está neles e eles vão se levantar e vão tentar invadir a cidade santa, e nesse momento desce fogo do céu. Tudo isso aqui está em Apocalipse capítulo 20. Só que depois que todo mundo foi exterminado, né? Porque aqui diz qual que é o juízo de Deus. Olha o juízo de Deus, versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que se assenta, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram quem? Os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então eles terão o quê?
como se tivesse ali um filme passando diante deles, de cada um deles, né? Cada um tivesse o seu próprio óculos da Apple, vendo o seu filme da sua vida ali, acontecendo, né? E aqui diz que todos eles, deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, ou seja, a sepultura, entregou os seus mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, que a palavra inferno é a sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é o quê? A segunda morte. Qual é a segunda morte? O lago de fogo, certo? Então essa é a segunda morte. Que é a morte eterna. Que é a morte eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então eu preciso aceitar a marca de Deus. Qual é a marca de Deus? Existe a marca de Deus, a marca da besta. Fique ligado nos podcasts aí para frente que você vai saber aí qual que é a marca de Deus certinho, tá bom? Mas isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, porque o seu nome tem que estar onde? Escrito no livro da vida. Abrindo um parênteses aqui, tem gente que já estudou a Bíblia e não toma decisão pelo batismo. E quando a pessoa se batiza, aqui é batizado, o pastor levanta a mão e fala o quê? Eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas e por quê? Para que seu nome seja escrito no livro da vida. Quando a pessoa ela toma a decisão pelo batismo e ela é batizada, automaticamente o nome dela é onde? Escrito onde? No livro da vida. Tem gente que... Eu tava pensando hoje nisso, tipo assim... o porquê da existência do batismo, então, tipo, Deus falando comigo e tal, que é uma coisa que nem você disse, de ações conscientes que a gente tem que tomar, ações práticas. É uma ação que, tipo, comprova para as pessoas que a gente está decidindo no lado de Jesus. Exatamente. Então, isso aqui é importante, né? Dizer, Senhor, eu estou do teu lado. Eu quero seguir a tua lei, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor mandar. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Né? Então, isso aqui... E eu estou mostrando para o universo de que lado que eu estou nessa história, né? Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Né? Então, aqui, quando termina, aí vem o capítulo 21. Então, a gente percebe o quê? Que agora ele está vendo o quê? Um novo céu e a nova terra, João diz. Depois que termina esse período do juízo, depois que o fogo consome, lembrando que o fogo eterno, ele não está dizendo que ele vai ficar queimando para sempre. Não existe isso na Bíblia. Não vai ficar queimando para sempre. O fogo eterno, ele está dizendo que as consequências são eternas. Nunca mais vai se levantar. Quem morreu ali acabou. Entendeu? É a mesma coisa. Não vai ser uma tortura. Não vai ser uma tortura ali, porque, né? Sei lá, eu vou falar, tipo, fogo eterno. Às vezes a gente imagina assim, Deus olhando lá de cima. Bem feito. Não, Deus não tem prazer nisso. Imagina. Imagina. Que Deus de justiça é esse que você vive aqui 70 anos de pecado e vive a eternidade pagando por 70 anos de pecado? Não faz sentido, isso não é justo. É que nem você falou, tem um verso aí, Novo Testamento, que fala que o prazer de Deus não está no fogo para o homem, né? Exatamente, não. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não, de maneira nenhuma. Inclusive, quando a gente olha lá para um relato bíblico de Sodoma e Gomorra, sobre que Sodoma e Gomorra caiu o quê? Fogo. O fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não está... Até hoje queimando, né? Não está até hoje queimando. Mas as consequências... Mas assim, Sodoma e Gomorra não existe mais. Nunca mais existiu. Nossa. Entendeu? Entendi. Nunca mais. A região lá nunca mais existiu, nunca mais se levantou lá. Você está me entendendo? Então, assim, você tem aqui as consequências eternas. E a própria Bíblia está dizendo isso pra gente. Por quê? Porque agora, olha só o que João relata pra gente. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele está vendo o quê? Uma terra renovada. É isso que ele está dizendo pra gente. Eu vi um novo céu e agora uma nova terra. Não é uma outra terra. Ele está vendo a mesma terra, só que agora como? Transformado. O mar já não existe. Existia, não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que interessante, né? Que coisa sensacional. Sabe o que isso aqui diz para mim? Esse texto para mim para mim me marca bastante, porque aqui é Deus trazendo o Éden de novo, sabe? Como se ele estivesse criando a terra de novo. Não, a gente tava falando que a Terra estava sem forma e vazia. E aí depois do milênio... Ela se torna de novo. Como é uma recriação. É uma recriação. Nossa. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu planejei isso para você. Era isso desde o início. Isso era desde o início. Só que isso foi tirado de mim. Mas eu planejei isso para você. Incrível. E ninguém vai frustrar os meus planos. Eu dei cabo ao mal no seu tempo certo. E agora eu tô te dando aquilo que eu sempre quis te dar. Nossa, ó. Sensacional, né? Isso é doido. Aí agora Deus vem e traz a cidade santa. E sabe o que é interessante? O texto deixa claro pra gente o quê? Que agora o centro do universo vai ser aqui. Deus vai habitar. Ele traz o tabernáculo. Quando a gente estuda o santuário, a gente vê que o santuário na terra era uma cópia do que existia no céu. Não. Sim. O spoiler também. Ó. É outro spoiler. A queda do homem, quando a gente estuda a queda do homem, a gente vai ver que Lúcifer atendia diante de quem? Diante do trono de Deus. E qual é a terminologia que ele usa? No Monte Santo da congregação. Sim. Que, entre aspas, é o lugar Santuário. santíssimo. Sim. Entre aspas, né? É o lugar santíssimo. Só que onde? No céu. Agora ele está dizendo que esse santuário, a habitação de Deus, vai vir para onde? Do céu para onde? Pra Terra. Para a terra. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Vem do céu para a terra. Simbolizando o quê? Que a habitação de Deus vai ser aqui. A morada de E era Deus assim, vai né? ser aqui. No deserto, não será era a mais representação de que Deus estava com eles. Só que era uma cópia. Sim. Essa aqui não é mais uma cópia. Legal. É como se fosse o original descendo aqui, sendo a habitação de Deus. E agora Deus estará com eles. É o centro do universo. Aqui acontece algo sensacional. Que é nesse momento que acontece. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando que as lágrimas serão enxugadas? Aqui. No novo céu e na nova terra já restaurado. Transformado. Legal. Não é? Restaurado. Transformado. Então, aqui. Por que aqui acontece? Eu tenho uma dica aqui. Olhando aqui o texto e a sequência, eu acho que acontece aqui o enxugar dos olhos porque a gente vai chorar quando a gente vê os nossos queridos. As surpresas que a gente estava falando. A gente vai chorar quando a gente olhar Sim. e ver que não tem aquele que a gente queria no céu. A gente vai entender. A gente vai entender. Mas a gente... Vai ser difícil. Mas a gente não vai ser insensível. Deus não vai tirar a sensibilidade do nosso coração. Entendi. Você está entendendo? Deus vai consolar. Essa ideia de que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima é que ele vai nos consolar. Quando morre alguém hoje, a gente não precisa de consolo. Sim. A gente não tem aquele tempo em que a gente recebe aquele abraço, que a gente respira e tal. Deus vai dar o seu colo pra gente. Ele vai ser o nosso consolo. Ele vai ser o nosso consolo. E aí sim, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Aí a partir deste momento, não vai ter mais morte. Porque até esse momento tem morte. Não tem morte? Tem a morte eterna. A condenação. Entendeu? Então a gente não vai estar ali na Cidade Santa feliz com o que está acontecendo lá. A gente vai entender. A gente vai entender que Deus foi justo. Mas a gente não vai estar feliz. Não tem como... Deve ser difícil demais, tipo... Assim, a gente não quer e não imagina, mas sei lá, alguém da nossa família. Alguém da nossa família. Por mais, viveu é Noé dentro da arca. Noé não estava vendo o que estava acontecendo lá fora. Mas lá fora estavam seus irmãos. Noé tinha irmãos. Estavam seus sobrinhos. Estava a sua família, que ele pregou durante 120 anos e a galera não veio, não se converteu. Amigos, vizinho. Então, ele estava ali com seus filhos, com suas noras, com sua esposa, mas lá fora, batendo na porta, abre Noé, abre Noé. Tinha um monte de gente, só que já tinha fechado a porta da graça. Não tem mais o que fazer. E Noé, imagina o Noé ali agora triste, chateado. Tanto que Noé, depois que ele vê aquela terra... um entulho tudo revirado, ele cai em depressão, né? Noé fica deprimido ali, né? Se embriaga, inclusive, e tal, aquela coisa. Então você Noé dentro da arca, sabendo que lá fora tem gente da sua família, gente que ele amava.
Entendeu? E vai ser isso. Então, esse período vai ser assim. Eu imagino isso, né? Sei que eu estou especulando aqui, porque a Bíblia não está me dando. Sim, mas é isso que eu tomo para mim, tá? Eu tomo para mim. Mas aí depois desse momento, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Né? Entendeu? Então, olha só. É isso. Muita coisa. De novo. Mas assim, pastor, vamos lá. A gente tava falando, você tava falando sobre o santuário. E eu me peguei pensando aqui em algumas coisas que eu ouvi sobre essa parte de ter uma cerimônia de santuário que levava as pessoas a pensarem e a gente refletir sobre o milênio. Que tinha a separação dos bodes lá. Um bode, se eu não me engano, representa Cristo. E o bode Azazel, certo? Isso. Era o bode que representava Satanás. Sim. Que ficava no deserto, nesse tempo que seria o milênio, certo? Eu falei correto? É isso mesmo? Sim. Só que assim... aí você pode retratar, enfim, falar um pouco sobre isso. Mas eu tava parando para pensar... E isso acho que estava até na lição dos jovens que a gente estudou há um tempo... tudo era passado para o bode Azazel. Então, tipo, todos os pecados eram passados para ele. Então, o bichinho ia sofrer pra caramba lá. Seria esse período também de sofrimento, não só por não ter gente tentando ele, para ele tentar, na verdade, para o diabo tentar, mas seria um período de sofrimento, tipo, que os pecados, eles iam sentindo um pouquinho do peso, né? Um pouquinho do fogo chegando perto dele. Ele fala assim, agora, tipo, é o sofrimento, minha consciência não vai se arrepender, como a gente já sabe, porque se ele fosse se arrepender, não o período sofreria. dele foi diferente. Exato. Ele teve uma luz muito maior do que a gente. Mas assim, seria esse peso, e aí entra o detalhe de um texto que você falou, que o intuito de Deus não é que o fogo seja para o homem, que seja para o mal. Certo? Será que, tipo, ele vai ter esse tempo de sofrimento, mentalmente, enfim, e ele quer se livrar desse sofrimento, tipo, trazendo mais pessoas para sofrer com ele e dividir essa carga, possivelmente? Porque não vai ter ninguém, né? Sim. Não vai ter ninguém, então não vai trazer ninguém pra junto dele, né? Não vai ter ninguém. Mas essa carga, tipo assim, por exemplo, digamos que, se Deus quiser, eu vou ser salvo. Os meus pecados vão ser recaídos sobre Satanás. Certo? Na realidade, o que acontece? Ó? A gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar Satanás no lugar de Jesus, né? Como você diz, tem que tomar esse cuidado. Mas, quando a gente estuda o santuário, o que acontecia no santuário? Duas coisas, né? Duas coisas. O cordeiro morria, que representava Jesus. E o sacerdote intercedia. Então, para receber remissão dos pecados, precisava de duas coisas. O cordeiro morrer e a intercessão do sacerdote. Então, esses dois processos aqui aconteciam, certo? Então, eu levava o cordeiro morria, o sacerdote pegava o sangue e levava lá para dentro do santuário. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo. E ali ele fazia a purificação do santuário. Só que nessa purificação ele jogava mais sangue ali. Não jogava mais sangue? A purificação era da sujeira do sangue. Por quê? Porque o que acontece? Ele jogava aquele incenso, né? Ele tinha um método do incenso, tinha o Shekinah, né? Então, porque imagina, o ano inteiro, o sacerdote fazia no sacrifício, de manhã e à tarde, mais o sacrifício que a galera levava. Aí ele pegava o sangue e jogava na cortina do santuário. Sujeira. Eu li aqui uma vez, um estudo dizendo que o santuário, tudo indica que o Shekinah e aquela presença do incenso e tal, limpava a cortina do santuário, né? Mas assim, o que acontece? Esse processo aqui de purificação, ele também era um ritual e uma purificação simbólica, né? Dos pecados. Porque, inclusive, tudo que acontecia no santuário é simbólico. Ele simbolizava Cristo, né? Simbolizava Cristo e a salvação por meio de Cristo. Todas as cerimônias. Então, todas as cerimônias. Entendi. Então, lá na cruz, Jesus resgata o ser humano. Aqui é mais ou menos aquilo que acontecia simbolicamente ali no santuário. O nosso cordeiro que morria, ele morria
acontecia ali diariamente, né? A intercessão do sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar do Santíssimo. Ali, todas as pessoas estavam em atitude de reverência. Todas as pessoas estavam contritas, com o coração contrito, um espírito de oração. O sumo sacerdote... Para que desse tudo certo. Exatamente. Então, ele fazia um sacrifício por ele fazia um sacrifício pela nação, ele levava o sangue do cordeiro que simbolizava a Cristo lá para dentro, para purificar o santuário. Então, o que purifica o santuário é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que purifica. É o sacrifício de Jesus que cobre o nome de cada pecador. Entendeu? Porque Cristo morreu no lugar de cada um deles. Só que agora o que acontece? Acontecia naquela época dele falar, então tá bom, agora o sangue do primeiro bode, que simbolizava Cristo, purificava, agora ele pegava, é como se o sacerdote transferisse todo o pecado para ele agora, o sumo sacerdote, e agora ele vai aqui e joga onde? Joga no bode. E aí esse bode vai pro deserto. Que esse bode é o... Que simboliza. Então, esse mesmo processo está acontecendo, né? E vai acontecer. No processo do juízo investigativo, esse período de juízo investigativo, é Jesus como sumo sacerdote levando o seu próprio sangue para purificar o santuário. E ali agora, nesse processo, ele retira o pecado do santuário. Entendeu? Então, esse processo é o processo de retirar o pecado. Por quê? Porque ele passou o pecado para o santuário, através do seu sangue. Deu liberdade para o pecador. E agora ele retira todo o peso do pecado aqui e transfere para aquele que é o originador do mal e é solto no deserto, que simboliza esse período de 1000 anos. Ao estudar o santuário, que em algum momento vai passar por esse estudo aqui, ao estudar o santuário, isso aqui vai ficar ainda mais evidente. Sim. Por quê? Porque você vai estudar todos os símbolos do santuário. Mas aqui já tem um spoiler bem legal, porque representa esse período, sim. Que legal. Show. Então, eu tô vendo aqui porque a maioria das perguntas já respondeu tudo numa tacada só. Umas duas. Mas tem uma coisa que eu não falei ainda. Pode falar. Não, se quiser perguntar, você pode perguntar. Não, pode falar. Não vai ter, não. Não vai ter, não? Não vai ter. Mas, ó, pensa aqui, ó, vamos pensar aqui. Tem muita gente que acha que vai ter chance, né? Será que durante o milênio, será que eu tenho alguma chance? Né? Boa pergunta. Será que eu vou ter alguma chance no milênio? Vai ter um jeitinho, né? Eu morri aqui e tal, mas será que Deus vai dar uma chance? Não. Já era. Já era. Então Jesus voltou ali. Já era. É o ponto final. Exatamente. Inclusive, se eu morro hoje, aqui para mim selou. Sim. Se eu tô salvo, eu tô entendi. Porque não tem oportunidade de fazer mais nada, de se arrepender. E é exatamente isso que Salomão fala. Tudo que tiver a mão para fazer, faz com toda a sua energia. Porque depois não tem mais jeito. Salomão diz isso pra gente lá em Eclesiastes. Tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Inclusive, a Bíblia não trabalha com amanhã. Sim. O dia da salvação é hoje, né? O dia da salvação é hoje. Eu não lembro quem verso que tá. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, a Bíblia só trabalha com o hoje. Hoje. Ela não trabalha com amanhã. Não, tem uma que ela fala que é sobre amanhã, né? Não fica preocupado com o dia de amanhã. Mas é só isso. Não fique preocupado. Deixa pra... É hoje. Não existe o amanhã ainda, né? O amanhã não existe. Amanhã é uma invenção da nossa cabeça. A gente planeja, a gente tem ideias e tal, não sei o que, mas o amanhã não existe. A gente tem planejado, mas no final das contas, se vai acontecer ou não, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, o que acontece? Outro dia eu estava numa igreja. E aí eu falei, numa igreja? Aí, não, uma igreja adventista. E eu fiz um apelo para um cara. Falei, cara, por que você não se batiza? Você aceitou já todas as doutrinas bíblicas. Você entende que isso aqui é verdade. O que te impede de se batizar?
Aí sabe o que ele me falou? Ele falou, não, sabe o que é, pastor? É o seguinte, é que, poxa, eu tô trabalhando, né, há muito tempo já, eu tô perto de me aposentar, e aí eu corro o risco de perder o emprego e perder toda essa minha trajetória de entrega. Aí eu vou ter problema para me aposentar, pastor. Mas fica tranquilo, pastor, eu tô convencido, para mim, eu sou adventista, falta só batizar. Mas eu vou esperar primeiro eu me aposentar, e falta só 2 anos para me aposentar, e aí então eu me batizo. Eu fiquei pensando assim, não, na realidade eu falei para ele, né? Eu falei assim, mas sério mesmo que você tem todo esse controle da sua vida? Você tem tanta certeza que você vai viver os próximos 2 anos assim? Você não sabe que você vai estar vivo amanhã, rapaz. Né? Então, tem muita gente assim, demorando para entregar a vida a Jesus, achando que amanhã ele consegue. Só que amanhã você não sabe se existe. Na realidade, amanhã não existe. Você não sabe se vai existir para você. Né? O próximo segundo a gente não sabe, mas que dirá amanhã. Na semana que vem, no final do ano. Né? A sua decisão tem que ser quando? Agora. Uma coisa é você não ter tempo de ser batizado, porque o batismo vai acontecer no final de semana, você tomou decisão hoje e aí morreu amanhã. Sim. É outra coisa. É o ladrão na cruz. É o ladrão na cruz. Não tinha oportunidade de ele ser batizado, mas ele tomou a decisão dele ali. Legal. Ele se converteu ali. Outra coisa é eu ter essa oportunidade e não fazer uso dela. Entendeu? Então, isso é muito importante. Vai ter outra chance? Não tem outra chance. Não tem outra chance. Nossa. Assim, a gente vai, então, no caso, viver os 1000 anos, certo? Depois dos 1000 anos vai ter o juiz executivo. E aqui eu tava lendo aqui, é que você parou no texto aqui do Apocalipse 20, que vai ter um negócio aqui do Og e do Magog e tal. Mas assim, acabou o milênio, o diabo vai ser solto. É isso mesmo? É isso mesmo. E o que vai acontecer? O texto, depois você pode ler com calma, mas o texto ele vai dizer o que pra gente? Ele vai que nesse momento que o diabo ele é solto, os ímpios serão ressuscitados. E ele vai reunir toda essa galera aqui e vai falar assim, gente, vamos montar uma estratégia, porque a gente vai ser destruído. Então a gente tem que fazer o quê? Invadir a Cidade Santa. Então eles vão querer tomar... sabe, eu volto para Noé. Lembra o pessoal querendo entrar na arca? É isso aí, é o pessoal tentando entrar na arca. Nossa. Então ele vai reunir essa multidão para tentar tomar o reino de Deus à força. Então vai estar descendo, né? Que nem você disse. E eles vão tentar tomar o reino de Deus à força. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que... O juiz executivo vai acontecer. Vai acontecer. Nossa. Nesse exato momento, é exatamente isso que a Bíblia diz, né? Será o quê? Serão consumidos. Entendi. Então ele vai, tentar... É complicado, porque assim, eu sempre ouvi falar que o diabo sabe da Bíblia mais do que a gente. E ele sabe que ele vai tomar a chuva. E ainda vai tentar. Tem gente que... É aquele negócio assim, tô fazendo nada aqui e tal. Vou ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar isso daqui, né? Nossa. Aí a gente entende as limitações do inimigo também. Existem limitações de compreensão. Deus só existe um. Mas aquilo que ele revelou pra gente é o que é. É o que vai ser. Você falou disso, parei pra pensar em vários caras que, sei lá, eram meio ditadores. Tipo assim, os caras, eles não tipo assim, viam que tava... O Hitler via que tava perdendo, e não cedia nem a pau. Desistiu. Não levantava a bandeira branca até nunca. O último. Vários. Nosso diabo, então... E se Deus falou que vai acontecer... É porque vai acontecer. Vai acontecer. Sim, a gente está vendo várias coisas acontecendo que a Bíblia disse e várias profecias que já se cumpriram. Já se cumpriram. É só olhar para trás. O olhar para trás dá mais força para a gente acreditar no que está para frente. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo que Deus falou que ia acontecer realmente aconteceu, né? As profecias e tal, não sei o quê. Então, tudo que está para trás aconteceu. Então, o que está para frente também vai acontecer, né? Deus já deu razão suficiente para a gente crer nele, né? É inevitável, né? É inevitável. E já dentro desse contexto, qual que vai ser o destino da Terra? A Terra, ela vai ser restaurada. O destino da Terra vai ser restaurado. Da recriação. Que você disse, Isaías vai dizer para a gente. E vai ser instantâneo a recriação da Terra? Porque foi em 6 dias. 6 dias, né? E aí? Que isso é outro tema, vai pra frente, mas a gente tá empolgado, né, Wesley? A gente fica empolgado, né? Como é que vai ser a recriação da Terra?
vai ser em 6 dias e tal, no 7º, estralo. como é que vai ser e tal? Não sei. A gente vai Não sei. descobrir. A gente vai descobrir. Bom, vamos ver, né? Vamos Legal, ver. legal. Quem viver, Vai tá verá. Sim. Quem viver, verá. Quem aceitar Jesus, verá. Quem permanecer até o fim, verá. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, diante das muitas tentações que a gente tem hoje, aquele que permanecer firme, não é aquele que é perfeito, não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se levanta, que aceita o perdão de Deus, que aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é aquele que debruça e se ajoelha diante de Deus e fala assim: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, perdoa pelas minhas falhas, me ajuda, derrama sobre mim o teu Santo Espírito, me ajuda a continuar nos teus caminhos, né? Porque o próprio João falou: olha, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Só que a gente não pode ficar o quê? Protelando essa entrega. Eu posso cair hoje aqui, pedir perdão e amanhã está restaurado. Quantos líderes religiosos, pastores, e eu não estou imune de maneira nenhuma. Eu não estou livre de cair, de pecar. A questão é, se eu cair, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar lá caído? Ou vou me arrepender? Pode ser que tenha gente ouvindo a gente aqui que caiu. Caiu e ninguém sabe, só ele e Deus. Caiu e se tornou público e teve consequências até eclesiásticas, né? Porque acabou sendo removido do rol de membros da igreja, né? E tal. Então, não importa se você caiu, não importa quão longe você foi, todos nós temos o acesso a Deus e hoje é dia de perdão, hoje é dia de restauração, hoje é o tempo de oportunidade que Deus nos dá para a gente se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, a gente se colocar diante de Deus: Senhor, eu sou falho, sou pecador, eu estou muito arrependido do que aconteceu e eu quero que o Senhor me restaure. Então hoje é o dia de buscar restauração. Para quê? Para que se Jesus voltar, você possa desfrutar e você possa ser uma surpresa lá no céu, não só para você, né? Não só para você que está ouvindo a gente aqui, mas também ser uma surpresa para outros, né? Para outros. Legal. Inclusive até para pessoas que se foram. Eu fico lembrando, por exemplo, de Estevão e Paulo. Quando Estevão morreu, Paulo, que era Saulo, era quem? Era um perdido, né? Estava errado, ele estava fazendo com sinceridade, mas estava perseguindo os cristãos, matando gente. Estava lá Estevão sendo apedrejado e Paulo lá assistindo. Entendeu? Então, assim... Manassés, que segundo a tradição diz que Manassés foi um rei que cerrou Isaías no meio. Cerrou Isaías no meio. E no fim da vida dele, na Bíblia diz que ele se converteu. Então, Isaías vai ficar... Aí por isso que entra o detalhe dos registros. Tem que ter esse negócio mesmo. Imagina, dá cara. Certo. Imagina. Mas peraí, cara, você me encerrou no meio. O que você está fazendo aqui? Não, Deus, tem uma reclamação. Onde que é o saque aqui? Onde tem uma reclamação. Estevão, mesma coisa. Estevão chega lá e fala assim: mas Paulo, o que você está fazendo aqui? Eu fico imaginando o abraço deles, né? Verdade. Ele olhar no registro aqui, cara, olha aqui meu registro. Aí não vai dar pra enxugar as lágrimas. Cara, não tem como, cara. Eu já tô quase chorando aqui só de imaginar. Mas, nossa, tipo assim, foi legal que você disse que, assim, os registros não vão estar apontando as ações que fizemos ou deixamos de fazer, mas o perdão que aceitamos ou recusamos. Nossa, incrível. Pastor, a gente já está chegando no final, infelizmente. Infelizmente. Tanta coisa pra gente falar ainda, né? Não, de verdade. Foi muito bom. E, assim, a gente queria que... Você já deu vários conselhos, várias palavras diretamente aos internautas, enfim. Mas a gente quer que você fale com eles novamente. E a importância de se preparar, que nem a gente viu aqui, como a gente viu em Apocalipse 20, para esse momento da volta de Jesus, milênio, juízo e morte eterna ou vida eterna, né? A gente tem que escolher, enfim. Fala com eles aí também, a gente já segue. Fala olhando lá, não? Pode olhar para eles. Olhando lá aqui, porque se tiver alguém assistindo, já tá olhando. Deixa eu falar uma coisa para você, não é fácil. Não é fácil. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas tentações, não é fácil. Mas Deus está chamando você para se ajoelhar, para debruçar, para você parar o carro onde você estiver agora, para você ajoelhar onde você está agora, para você falar com Deus agora e colocar a sua vida nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados.
Atua em mim com mão forte, com mão poderosa. Me ajuda a vencer essas tentações, essas provações. Eu me lembro de um dia que chegou um jovem na minha sala falando assim para mim: pastor, ora por mim. Ora por mim, eu sou virgem, pastor. Ele estava orando, eu sou virgem, pastor. E tem uma menina que ela está querendo sair comigo, pastor. E olha, está difícil de resistir. A gente precisa de Deus para ajudar a gente a resistir. E pode ser que você já tenha caído. Deus te ajuda a levantar. Mas se prepare. E se eu estou falando para alguém que ainda não tomou a decisão pelo batismo, hoje é o dia de você se batizar. Ou melhor, não hoje, agora, que você está ouvindo, mas hoje é o dia de você tomar essa decisão. Liga agora para o seu pastor e fala: pastor, eu vou me batizar. Qual que é a próxima data do batismo? Que eu quero me preparar e quero estar lá. Então, não é fácil. A gente vai viver nessa nossa vida, nós temos as nossas tentações, as lutas, as provações, mas a gente não está sozinho. A gente tem um Deus maravilhoso que deu um trabalho danado fazer essa Bíblia chegar até mim e a você. Gente morreu por causa disso daqui. A luta, o grande conflito foi grande para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ter acesso à luz. A luz, que é a palavra de Deus. Não rejeite a luz. Aceita Jesus como seu salvador pessoal, siga-o e esteja preparado para aquele grande dia em que Jesus vai voltar, você vai viver, tirar férias no céu e vai desfrutar da nova terra que está preparada para você. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, a gente fica por aqui. Nós vamos nos encontrar na próxima semana, quinta-feira, mesmo horário, às 6 horas. E também, novamente, a gente agradece, pastor. Imagina, foi muito enriquecedor. E eu tava pensando aqui, a gente tinha falado que ele é departamental dos bravadores mais pra frente, quem sabe aí na mudança de série, né? A gente tá fazendo a série dos estudos bíblicos, a gente fala também um pouco do departamento dele, que é muito legal. Trabalha com as crianças de 10 a 15 anos. Se tiver curiosidade também, pesquisa aí. A gente vai colocar o link do site aí, do Procure um Clube, Encontre um Clube. E, enfim, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço.